Moderna FM. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Hoje, terça-feira, 21 de julho, agora meio-dia, 2 minutos, está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. O Santa Cruz é o bairro com o maior número de casos de Covid em Lem. Moderna FM. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana. Hoje a imagem de Débora está de volta, ela que está aqui no estúdio na operação de áudio. Bonfim, daqui a pouquinho traz informações para a gente, direto das ruas da cidade. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. E hoje temos nossa enquete, temos pergunta. A pergunta de hoje é: você usa a máscara para se deslocar em Lem? Pergunta que vai pegar muita gente aí. Você pode participar com a gente lá na nossa fanpage no Facebook ou no WhatsApp. Isso mesmo, e a gente volta a falar dos leitos de UTI aqui na região oeste da Bahia e da ocupação. O Hospital do Oeste, que é referência, tem 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. No entanto, a ocupação, dados divulgados no final da tarde de ontem pela CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, ocupação de 100%, ou seja, não há leitos de UTI na região oeste da Bahia e a gente convive com isso tranquilamente. Caso Guilherme, pessoas que presenciaram o crime e não pediram socorro à polícia, serão ouvidas essa semana. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre o caso. Vamos falar de como o exercício físico auxilia no controle da ansiedade na coluna Em Forma com Alex Personal Trainer. Na coluna Sua Saúde, com o Dr. Tiago Maia, vamos falar do ranking de doenças que agravaram a Covid aqui no estado e da importância de continuar se cuidando, apesar do momento em que vivemos. Daqui a pouquinho, no Direto ao Assunto, participe, 3628-2306, participe pelo Facebook também. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, vamos às informações do tempo. Aqui, Luiz Eduardo Magalhães, nessa terça-feira, dia 21 de julho, terça de sol com nuvens e sem previsão de chuva. Em Luiz Eduardo Magalhães, mínima de 16, máxima de 31. Para amanhã, quarta-feira de sol com nuvens e também não tem previsão de chuva. Máxima de 15 graus e mínima de 15 graus e máxima de 31. Em Barreiras, nesta terça, sol com nuvens e não chove. Máxima de 16, mínima de 16, máxima de 31 graus. São Desidério, sol com nuvens e também não chove. Mínima de 16, máxima de 31 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da nossa região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja, que está custando R$ 99,00, alta de 0,34%. O milho vale R$ 40,00. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 220,00, segundo a Acreoeste. E para esta terça-feira, o dólar vale R$ 5,22. É com você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. Agora a gente vai saber como é que fica o trânsito com José Bonfim. Oi, Bonfim, boa tarde. Está com a gente, Débora Bonfim? Bonfim não está com a gente ainda. Quem está participando lá no Facebook do blog Douglas Batista é o Clébio Borges. Boa tarde para você também, Clébio. José Mário Vasconcelos também participando. Boa tarde, Direto ao Assunto para todos de Lem. Um abraço para vocês que estão acompanhando o nosso Direto ao Assunto. Antônio Correia Júnior também assistindo. Você que tá ouvindo a gente pela rádio ou acompanhando pelo Facebook, pode participar com a gente que a gente manda um alô para você. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Muito bem, Raquel Santana, boa tarde para você, Débora Muniz, um grande abraço para você que está ligado acompanhando
edição desta terça-feira do Jornal Direto ao Assunto, período de meio-dia, correria no trânsito aqui nas principais vias de acesso na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Pelo centro da cidade, Rua Rondônia já congestionada, tentando ali os veículos acessar a Eduardo Campos, muito trânsito também na Avenida Salvador, principalmente no cruzamento da Salvador com a Avenida JK. Avenida Barreiras agora nesse exato momento também com muito trânsito também passando, os veículos tanto ali tentando acessar a Rondônia, Rua Rondônia, como também seguindo o sentido Avenida Salvador. As vias da 242, dois sentidos, muita movimentação. Nesse exato momento, um fluxo maior de veículos, sentido centro da cidade, rumo ao destino, a cidade de Barreiras. Paralela também, Eduardo Campos, também com movimentação. Enedino Alves da Paixão, agora a gente nota uma grande movimentação também, principalmente os veículos que estão saindo sentido do bairro Santa Cruz, Florais Léa, ao Jardim Paraíso, com uma movimentação muito grande. Período de meio-dia é assim, a gente pede muita cautela, muito cuidado, muita atenção para você que está no volante, que seja na sua motocicleta, no seu veículo pequeno, no seu caminhão, no seu ônibus, que é um momento de muito fluxo, de muitos veículos transitando ao mesmo tempo. Alguns locais a gente nota, né, uma certa aglomeração de veículos, e aí o cidadão ele tem que ter um pouco de paciência para conseguir acessar essas vias de trânsito rápido. A gente falou alguns meses atrás a respeito do fechamento da BA-160, uma rodovia de ligação a vários municípios do oeste da Bahia, principalmente os municípios em torno ali de Bom Jesus da Lapa. O detalhe é que a população e autoridades da região já anunciam um novo fechamento da BA-160, já prevista para o mês de agosto, né? Próximo mês, portanto, já a previsão de fechamento por completo, tem manifestação por populares e também autoridades. Cobrança pela recuperação da rodovia estadual, essa BA-160. Municípios de Botirama, Paratinga, Bom Jesus da Lapa e também Malhada. Essa cobrança é junto ao governo do estado da Bahia. Segundo esses municípios, foi firmado um pacto e também foi prometido pelo governo do estado da Bahia que teria essa recuperação total da BA-160, coisa que não aconteceu e por isso eles estão aí se preparando para essa manifestação ali naquela via de acesso. Segundo está sendo planejado de forma conjunta nas 4 cidades essa interdição da via já agora prevista para o próximo mês. Indignação dos manifestantes contra a situação precária da 160 provoca acidentes e muitos acidentes devido às condições de muitos buracos naquela rodovia principal, elo de ligação entre essas principais cidades do oeste da Bahia. Daí, portanto, né, já antecipando esse comunicado às autoridades desses 4 municípios envolvidos nessa manifestação lá na 160, aliás, a BA que liga Bom Jesus da Lapa, Paratinga e Botirama e também o município de Malhada e serve de ligação também para outros municípios dentro do oeste da Bahia. Agora saio dessa informação e trago uma notícia boa. Essa notícia informada a respeito, então, de doação de botijões de gás de cozinha. É isso mesmo, a Petrobras anuncia, portanto, através da Liquigás, doação de 10 mil cargas de botijões de gás de cozinha GLP 13 quilos para comunidades em situação vulnerável que foram atingidas pela pandemia do coronavírus, né, Covid-19. As doações serão feitas às comunidades em todo o país. Não é fake essa notícia, a Agência Brasil, ela traz essa informação. A entrega, portanto, dos botijões será feita em parceria com a rede de revendas da Liquigás, de acordo, então, com o diretor de relacionamento institucional da Petrobras, Roberto Andergi. O objetivo, segundo ele, é ajudar as famílias que estão enfrentando situação financeira aí devido à pandemia da Covid-19. Excelente informação essa aí a respeito da doação dessa quantidade de gás de cozinha nesse momento tão complicado em que a
a população brasileira, principalmente a mais carente, enfrenta meio a pandemia do coronavírus, e deixou aí realmente o país em situação complicada. Agora, trazendo outras informações da área policial, um homem com mandado de prisão trocou tiros com a polícia e veio a óbito. Esse fato aconteceu ontem, segunda-feira, por volta das 11h30, pouco antes do meio-dia. O homem é acusado por homicídio com mandado de prisão. Ele reagiu à abordagem e veio a óbito após confronto com a Cid Cerrado, também a equipe da Rocan e da 85 Companhia Independente daqui de Luiz Eduardo Magalhães, fato ocorrido na BR-242, próximo à divisa com o estado do Tocantins, ainda em perímetro aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Homem de 35 anos, natural da cidade de Ireci, Bahia, acabou vindo a óbito através, portanto, desse confronto, após trocar tiro com os policiais. Com ele foi encontrado um revólver marca Taurus, número de série raspado, calibre 38, 3 munições deflagradas, 3 intactas, e uma motocicleta marca Honda modelo CB300 cor preta. Portanto, está aí, né, essa ação da polícia, das forças de segurança aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Agora, um fato lamentável aconteceu também aqui na cidade, madrugada desta terça-feira. Um homem sofreu, portanto, uma tentativa de homicídio, madrugada desta terça-feira, por volta das 2 horas da manhã, foi ateado fogo em um morador de rua aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Segundo as informações, o morador ele dormia em uma quadra abandonada. Essa quadra, inclusive, bem conhecida, vários moradores de rua ocupam esse espaço durante dia e noite, fica na Avenida JK, bem próximo aí da Moderna FM, bem na esquina, e eles se juntam ali, todos os dias a gente vê uma quantidade de moradores de rua que pousam ali durante o dia, à noite também. E segundo um morador de rua que dormia ao lado da vítima, ele relatou que sentiu algo ali estranho à noite, né? Levantou rapidamente, quando percebeu já as chamas tomando de conta do seu companheiro ali, do seu amigo. Tentaram rapidamente apagar, viram que o agressor ele saiu em uma bicicleta, ele fugiu uma bicicleta tomando rumo ignorado. A vítima identificado como Jonathan Rodrigues dos Santos, de 35 anos, natural de Ireci. Ele saiu correndo ali com o corpo em chamas e contou com a ajuda ali dos amigos para apagar. Rapidamente chamaram a unidade do SAMU, né, e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Que situação, né? Complicado essa situação aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E pelos registros também da Polícia Civil, infelizmente, né? Nesses últimos dias, mais 2 homicídios foram registrados aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Nessa última noite, nessa madrugada, um homicídio registrado no Top Park e outro no último sábado, também registrado aqui no bairro Santa Cruz, aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e ultimamente tem aumentado o número de homicídios aqui na nossa cidade, infelizmente. Daqui a pouquinho eu vou trazer os boletins informativos da Covid-19 nas principais cidades do oeste da Bahia. A cidade de São Desidério já não tem mais a barreira sanitária funcionando. A gente vai trazer também essa informação dentro dessa edição do Jornal Direto ao Assunto. É com você, Raquel. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Agora, 12h, 15 minutos. Tem participação lá no Facebook. A Jusilene Sena participando com a gente. Boa tarde, meninas. Eu uso sim a máscara toda vez que eu vou em algum lugar. Muito obrigada pela participação, Jusilene. Parabéns, porque a gente sabe que a nossa atitude individual impacta no todo. Poli Alves participando também com a gente. Boa tarde. Uma ótima tarde para você, viu, Poli? O Vando Pinto comentou aqui, boa tarde, meninas, fiquei 2 dias sem conectar com vocês, já estava com saudades, kkk. Abraço para vocês, Débora e Raquel, vocês são sensacionais. Obrigada, Vando, um abraço. Poli complementou aqui, uma crueldade, essas pessoas não têm mais compaixão pelo próximo, é uma situação triste da nossa sociedade. Um absurdo essa situação, e a gente já relatou os casos das pessoas que vivem em situação de rua. Infelizmente, a prefeitura, que diz ter um programa para acolhimento dessas pessoas em situação de rua, eu não vejo ação.
porque qualquer pessoa que anda pelo centro do município sabe quais são os pontos que as pessoas moram. E assim, eu não vejo nada efetivo por parte da prefeitura para mapear mesmo essas pessoas, saber por que essas pessoas moram aí, se necessário, ter um local para essas pessoas ficarem. Já falei diversas vezes, inclusive com o secretário de Assistência Social na época, o Fábio Rocha, falei com ele sim. Ele sabe da situação, relatei aqui do ginásio, que é do lado da rádio, onde as pessoas moram. E nada acontece, infelizmente. Aí vai esperar uma pessoa em situação de rua ser queimada em Luiz Eduardo Magalhães e fica por isso mesmo? É isso mesmo que acontece aqui no município? Porque a situação é terrível. A Tati Barreto comentando aqui. Boa tarde, meninas. Uma ótima tarde para você também, Tati. Débora tem um recadinho para a gente. Daqui a pouquinho tem o professor Alex. Super Lojas Nosso Lar é o super verão de imóveis Nosso Lar em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas e promoções da Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999 425461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Enquanto Débora faz contato com o professor Alex, é o nosso colunista de toda terça-feira, informa com Alex Personal Trainer, e ele vai falar de como o exercício físico auxilia no controle da ansiedade. Tem participação aqui do José Mário Vasconcelos. Sou do LEM, mas estou morando aqui em Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Sou fã do Direto ao Assunto, vocês são show. Muito obrigada, José Mário, pela audiência e pelo carinho também. Deixa eu antecipar para vocês aqui essa atualização do caso Guilherme Souza, que foi brutalmente assassinado no dia 11 de julho aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu falei hoje com o delegado Rivaldo Luz, ele que é coordenador de Polícia Civil aqui do Oeste da Bahia, e o que ele me falou? O inquérito foi concluído e remetido à Justiça. E as pessoas que presenciaram as agressões estão sendo intimadas hoje e devem ser ouvidas durante a semana. Vocês lembram que a mãe narrou pra gente aqui aquela situação absurda, que as pessoas viram tudo acontecer, Guilherme ser espancado e ser apedrejado e não fizeram nada. Essas pessoas serão intimadas hoje e devem ser ouvidas durante a semana. Essa informação passada pelo Dr. Rivaldo Luz, que é coordenador de Polícia Civil. Essas pessoas podem ser indiciadas por omissão de socorro. E o adolescente de 14 anos envolvido no crime, suspeito, de envolvimento, já está em Salvador. O outro, de 16 anos, que também é suspeito de ter envolvimento, continua desaparecido, foragido, como se fala. João Paulo França, meu amigo, está aqui comentando. Boa tarde, meninas. A dupla mais estourada da Bahia. Um forte abraço. Um abraço para você também, João Paulo, JP, nosso amigo lá de Camaçari. Na ponta da linha com a gente, o professor Alex. Oi, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Moderna. Uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui mais uma terça-feira falando sobre a nossa coluna Informa. É isso mesmo, a gente que agradece sempre pelas suas contribuições, professor. E aqui quem acompanha direto ao assunto, a gente pula de um assunto terrível como foi esse caso, e agora a gente vai falar de positividade, de como o exercício físico auxilia no controle da ansiedade. A gente está nessa série, o professor trouxe para a gente aqui um dentista falando de um transtorno associado à ansiedade. Também trouxe para a gente uma dermatologista falando dos reflexos na pele da ansiedade. A gente viu como é complexo tudo isso. E hoje o professor vai falar da área dele, como o exercício físico auxilia no controle da ansiedade.
Antes disso, eu vou trazer o currículo do professor aqui. O professor Alex é personal trainer há 17 anos, graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Unipar, especialista em docência do ensino superior e psicopedagogia clínica, professor de Educação Física atuante em todos os níveis de ensino em redes de ensino privadas e públicas. É coach e sócio proprietário da VO2, assessoria esportiva e laboratório de performance humana, produtor e organizador de eventos e projetos esportivos. Um currículo extenso que a gente resumiu um pouquinho aqui. Professor, conta pra gente então, como o exercício físico auxilia no controle da ansiedade? Raquel, a prática regular de exercício físico, ela atua preventivamente contra o desenvolvimento de várias doenças. Sim. Né? Mas ela também melhora todos os componentes de saúde, desde a parte biológica que a gente entende, né, do nosso corpo, até a nossa saúde mental e a nossa saúde social. E a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar da nossa saúde, principalmente nesse período onde a ansiedade ela parece que está à flor da pele. E isso pode trazer vários transtornos, como nós criamos essa série para falar um pouquinho sobre todas as manifestações da ansiedade no cotidiano das pessoas. Então, a gente vai ter vários especialistas. Na próxima semana, a gente vai falar com uma psicóloga que vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, os conceitos, e também trazer algumas dicas importantes de como a gente cuidar da nossa saúde mental nesse período e em todos os períodos da nossa vida. Porém, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas de como as pessoas podem lidar com isso, né? Porque as medidas para restringir todo o nosso movimento do dia a dia, reduzir o contágio pelo coronavírus, que é a grande preocupação do momento, elas acabaram mudando muito a rotina e mudaram radicalmente aquilo que a gente faz durante o nosso dia a dia. Então, essa nova realidade que as pessoas deixaram de ir para o trabalho, estão trabalhando em casa, o home office, o teletrabalho, algumas pessoas estão desempregadas, algumas estão tendo que se adaptar com a educação dos filhos em casa, né? A falta de contato físico com a família, às vezes um amigo que costumava visitar não vem mais, os colegas de trabalho se afastaram, então a gente acaba levando um certo tempo para se acostumar com isso e é realmente difícil se adaptar a essas mudanças. Eu tenho certeza que todos nós tivemos que fazer algumas adaptações aí no nosso cotidiano. Então, assim, se você está ansioso, se você está preocupado, se você, nesse período, fez todas essas mudanças e isso tem afetado você, eu acho que esse quadro é muito interessante e o conteúdo é muito importante, que a gente vai tratar sobre essas dicas que são de grande valia, não só para o exercício físico, mas para a saúde em geral. Felizmente, há muita coisa que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde, principalmente da nossa saúde mental. E é sobre isso que a gente vai falar. Como a gente pode ajudar outras pessoas, como trazer informações, né? Apoiar as pessoas que precisam, né? De mais apoio, de mais atenção. E eu acho que esse quadro ele é tão importante quanto a prática, porque através do conhecimento, através da informação, aí a gente consegue realmente colocar em prática aquilo que a gente precisa para melhorar a nossa condição de vida, a nossa saúde, certo? Certinho, professor. E como a gente colocar em prática? O tema de hoje é como esse exercício físico auxilia no controle da ansiedade. Aí a gente até sabe, né? É importante se exercitar nesse momento. Fique em casa, mas se exercite, né? Vou usar a hashtag do momento, fique em casa, mas se exercite. Como vencer, talvez até a preguiça mesmo, e a gente botar em prática isso? O papel do profissional de educação física na área da saúde é prevenir, né, e atuar como um agente transformador da saúde. Né? A gente trabalha sempre, o profissional de educação física, ele tem esse papel de bem-estar, né? Ou seja, ele tem que trazer ferramentas que auxiliem as pessoas a cuidar da sua saúde. Então, esse é o papel fundamental do profissional de educação física. Sim. Mas tem algumas coisas que as pessoas elas precisam entender antes de sair por aí fazendo atividade física de modo inoportuno. Verdade. É muito importante que a gente
mantenha-se informado, saiba por que está fazendo atividade física, qual que é o objetivo daquele exercício. E uma pesquisa bem interessante mostrou que a maioria das pessoas, Raquel, elas não conseguem traduzir qual é realmente o grande objetivo de se fazer atividade física, né? Ela não consegue manter uma rotina diária e ela não sabe aonde ela quer chegar. Então, aí está o papel do profissional de educação física, que é de orientar, né, levar as ferramentas e mostrar o caminho para essa pessoa. Então, é muito importante que as pessoas sigam uma rotina, mantenham uma rotina diária o máximo possível e estabeleça rotinas novas, né? Se você não está saindo de casa, se você não está indo para o trabalho, é interessante que você tenha algumas rotinas para que você não perca aquilo que você sempre fez, porque o cérebro, ele trabalha sempre no modo de economia de energia, ele vai sempre buscar o caminho mais fácil, né? Tudo aquilo que gasta energia, o cérebro ele vai tentar dispensar. Então, fazer exercício não é uma coisa simples, não é agradável no início, né? As pessoas têm dificuldade de manter essa rotina, então é interessante que as pessoas elas comecem a ter essas rotinas. Mas para que eu tenha uma rotina de atividade física, é importante também que eu tenha uma rotina no meu dia a dia, né? Que eu tenha horário para dormir, que eu tenha horário para acordar, que o meu sono seja um sono tranquilo. É muito importante, a gente sempre fala disso, que o tripé da saúde, ele está sempre ligado com o sono, né? A qualidade do sono, a qualidade do seu descanso, a qualidade da sua alimentação e a qualidade do exercício físico que você faz. Então é interessante que você também, por mais que você esteja em casa, você siga alguns pontos, né? Porque a gente fala, exercite-se regularmente, mas é importante que você também não negligencie a sua higiene pessoal, você continue fazendo a sua higiene da mesma forma que você fazia anteriormente, coma as refeições em horários determinados, como você sempre fez, tenha uma rotina, estabeleça um horário de descanso. É importante que você descanse, não só faça exercício, mas que você descanse também. E separar também um tempo para que você possa fazer as coisas que você gosta, para evitar que você entre em parafuso, né? Então, tem muita notícia rodando, Raquel, você que é jornalista, você sabe que a gente é bombardeado diariamente com várias informações. A grande maioria das informações que chegam pelas redes sociais, elas não são verdadeiras. Então, é muito importante até deixar esse alerta para as pessoas, que elas reduzam um pouco essa exposição a muita notícia. Você que é da área, você que está sempre estudando, lendo e trazendo informações no dia a dia, sabe como é difícil lidar com tudo isso, né? Sim, inclusive a gente tem o nosso colunista, o professor Delvan, que é psicólogo, toda quinta-feira aqui. Lá no início da pandemia, ele falou, é importante você ter essa rotina e você não consumir todo o tempo notícia. Então, eu mesmo na profissão, mesmo trabalhando com isso, eu tento acessar notícias até um determinado horário, porque se a gente fica o dia inteiro acessando essas notícias, e infelizmente a grande maioria são negativas, porque os dados estão aí, infelizmente, então você tem que ter um horário para você acompanhar a notícia. Separe esse horário, depois daquele horário, perto de dormir mesmo, é o pior horário para você ficar lendo e assistindo TV ou ouvindo notícia. Então, a gente precisa mesmo ter essa rotina, porque senão adoece mesmo. Exatamente. E assim, o exercício físico, ele produz uma série de sensações no nosso corpo, né, para ficar bem claro. E quando a gente faz exercício, o corpo entende que aquilo ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Ele libera uma série de hormônios que podem ser tanto estressantes, como podem também trazer uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar, ela contribui para o alívio das tensões e da ansiedade. Como você falou, né, para separar um tempo para fazer sempre esse período de ouvir uma notícia, é importante também que você separe um tempo para fazer atividade física e evite também fazer atividade extenuante, até porque isso pode baixar a sua imunidade, e evite fazer atividade extenuante, principalmente naquele horário de dormir, né?
porque o exercício físico extenuante ou um treinamento mais intenso, ele vai liberar adrenalina no seu corpo. E a adrenalina, ela é responsável por deixar você ligado, antenado, acelerado. Então, fazer exercício muito vigoroso próximo do horário de dormir, ele pode atrapalhar na qualidade do seu sono. E a gente volta naquele ciclo lá. Se você não dorme bem, você não descansa bem, não se alimenta bem, obviamente você não vai ter também energia suficiente para fazer um programa de exercício físico adequado. Outra coisa que eu acho muito importante do exercício é que ele promove o contato social com outras pessoas. Então, é muito importante que a gente mantenha também esse contato com as pessoas, e principalmente com pessoas que a gente goste. Eu não sei se você, Raquel ou Débora, vocês continuam tendo contato com os familiares, mesmo que a longas distâncias, por telefone, pela internet, né? Às vezes a gente quer preservar também um parente que está numa zona de risco ou tem alguma comorbidade, mas mantenha o contato com essas pessoas e mantenha essas pessoas próximas. Estar próximo não significa que você está perto, entendeu, Raquel? Sim. Então é muito importante também que você faça exercício e que esses exercícios respeitando aquilo que vem sendo pedido pelos decretos municipais, pela Organização Mundial da Saúde, mas que você tenha contato com outras pessoas também, é muito importante. Evitar álcool, evitar droga, porque o álcool, além dele baixar a imunidade, ele pode até atrapalhar o próprio tratamento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é interessante que a gente limite sempre o uso de bebidas alcoólicas, e para pessoas que não bebiam antes da quarentena, não comecem a beber agora, né? Se você não consumir, evite consumir. Sim. Se você usa não usava nenhum tipo de medicamento, evite usar medicamentos que controlem a ansiedade. Se você está sentindo com medo, está entediado, evite ficar fazendo utilização de drogas que possam vir a prejudicar a saúde, tá? Então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, comece a controlar a quantidade de tempo que fica em frente às telas, né? Celulares, computadores, a molecada agora está em casa, às vezes quer ficar só jogando ou usando videogame. Então é muito importante que eles também pratiquem atividade física e usem adequadamente as mídias sociais para que, além de você se manter informado, evite também que você passe muito tempo ocioso. E aí, obviamente, na parte social, eu acho que o exercício ele pode contribuir de várias formas. A gente vê vários grupos de corrida, vários outros assessorias de esporte que estão usando algumas ferramentas para fazer doação para pessoas que precisam. Estão levando alimentos, arrecadando alguns tipos de tênis, agasalho. Isso é muito legal também. E o mais importante de tudo, para finalizar, para a gente não se estender muito, é que as pessoas não discriminem, ou eu vejo assim que as pessoas elas estão com tanto medo, que é uma reação normal, né, nesse período de incerteza, mas às vezes esse medo ele é expresso de maneira muito prejudicial nas redes sociais, ou mesmo com as pessoas que foram contaminadas, que estão contaminadas. Então, vamos ser humanos, vamos tentar não discriminar, vamos tentar agradecer aos profissionais de saúde que estão envolvidos, né, nesse processo, que eles são a nossa linha de frente, são soldados de linha de frente. Então, assim, as pessoas têm medo e acabam transmitindo esse medo, tratando as pessoas mal. Então, vamos tentar colocar a cabeça no lugar, vamos tentar fazer mais exercício, vamos meditar um pouquinho, vamos manter a rotina, para que a gente consiga manter também a nossa qualidade de vida. Importantíssimo, professor. Quero te agradecer mais uma vez e até a próxima terça-feira, então. Terça-feira a gente tem encontro marcado. Toda terça-feira, a partir do meio-dia, nós temos a nossa coluna semanal Informa. E lembrando sempre, Raquel, mantenha-se em forma.
Importante. Obrigada, professor, mais uma vez. Professor Alex, personal trainer, nosso colunista, toda terça-feira aqui. Daqui a pouquinho tem o doutor Tiago Maia, colunista também da gente. Sua Saúde com o doutor Tiago Maia. Vamos falar do ranking de doenças que agravaram a Covid aqui no estado e da importância de continuar se cuidando. Tem gente que ficou com medo de ir ao hospital, às clínicas, mas é importante manter esse cuidado, apesar do momento em que estamos vivendo. Tem participação, o Vando comentou aqui mais uma vez, Raquel, próximo ao cinema, dormem várias pessoas ali, levo comida frequentemente lá para eles. Eu falei desse plano entre aspas, porque assim, em março, eles convocaram uma audiência pública para um plano para atender essas pessoas em situação de rua. Eles iriam mapear essas pessoas e fazer o atendimento. Só que o que a gente percebe no município, infelizmente, é que não tem interesse. Não há interesse, porque eu já provoquei diversas vezes o antes, né, secretário de Assistência Social, Fábio, esqueci o sobrenome dele agora, e a Ascom também novamente, mas as respostas ou são nulas, ou não existem, ou são insuficientes, porque falta interesse mesmo. O Claudemir Silva de Souza dando boa tarde pra gente. Oi, Raquel, boa tarde para vocês. Boa tarde para você também, Claudemir. Obrigada pela sua participação. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Vou falar também do Santa Cruz, que é o bairro com o maior número de casos de Covid em Luiz Eduardo Magalhães, daqui a pouquinho. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Sicredi União. Informa a hora certa. 12:36. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Super Verão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Armário Itatiaia Vale, 5 portas de 999 por 849 em 12 vezes sem juros. Cozinha Itatiaia Cássia de 1.399 por 1.199 em 12 vezes sem juros. Conjunto Mesa Rufato, 6 cadeiras de 2.299 por 1.899 em 12 vezes sem juros. Evite aglomerações. Compre no site, no aplicativo ou pela nossa central de atendimento. Acesse nossas redes sociais. Super Verão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. As lagartas de difícil controle podem causar danos irreversíveis à lavoura e colocar todo o seu investimento a perder se não forem controladas a tempo. Combater as lagartas de difícil controle não é tão difícil assim. Conte com Proclaim, autoridade máxima no controle das lagartas da soja. Seu efeito de choque, sua ação rápida e seu residual prolongado são implacáveis nesse combate. Com Proclaim, as lagartas de difícil controle não se criam na sua lavoura. Conte com a solução certa para essa ameaça. Conte com Proclaim, implacável contra as lagartas. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco. Dê um zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. Dei um zig no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia. Aliança Agropecuária, informa a hora certa.
12:39. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, 12:42. Daqui a pouco, Débora já fazendo contato com o Dr. Tiago Maia. Ele que vai trazer informações pra gente, sempre informações importantes. Kleber Cabral chegou aqui, está assistindo a gente. Boa tarde, Raquel, Débora. Ótima terça-feira a todos. Muito obrigada, Kleber. Sempre acompanhando a gente. No Hora 8, acompanhando também o Direto ao Assunto. Muito obrigada pela sua participação. Vou trazer aqui informações para vocês sobre o bairro Santa Cruz. O Santa Cruz lidera os números de casos de Covid em Lem, com 105 casos ao total. Destes, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do município, 80 já estão curados. E assim, são considerados curados, porque a gente sabe que essas pessoas não são testadas. No sábado, eu estive no Santa Cruz, eu e Geisa Calato, cobrindo a manifestação em prol da memória de Guilherme Souza. E uma coisa que a gente observou lá, parece que as pessoas do bairro Santa Cruz vivem um mundo paralelo, infelizmente. A gente ficou assustada com a situação do bairro. E é o bairro que lidera os casos. Ficou explicado por que o bairro lidera o número de casos de Covid. Muita gente na porta de casa, na porta da rua, andando sem máscara, sem utilizar máscara. E assim, eu pergunto, a prefeitura fez alguma ação de conscientização, distribuiu máscaras no bairro Santa Cruz? A resposta é não. Não houve nenhuma ação desse tipo. Se houve, eu peço que a Secretaria de Saúde ou a Assessoria de Comunicação me informe, envie uma nota para a gente, dizendo que distribuiu 20 mil máscaras, 30 mil máscaras no bairro Santa Cruz, porque é facílimo. Se eu fosse uma fiscal, eu teria multado ali talvez 200 pessoas em um único sábado. Muita gente sem utilizar máscara, aglomerações, então, muito fácil para multar. O Jardim Paraíso vem em segundo lugar com 95 casos. Destes, 69 já estão curados, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde. No Jardim Paraíso, eu não fui, mas como ele está em segundo lugar depois de Santa Cruz, a gente imagina que a situação seja a mesma. Luiz Eduardo Magalhães precisa ser estudado. É um município que poderia dar uma monografia interessante, porque assim, a gente nunca fechou, na verdade, não teve nenhum decreto duradouro que fechasse o município. Muita coisa, infelizmente, não funciona, talvez na intenção, mas na prática não funciona. E todo mundo, individualmente, muita gente não tem cumprido minimamente a utilização de máscara. A gente não está vendo muita gente andando pelas ruas, assim, sem máscara e pensando que é o paraíso. E, infelizmente, Luiz Eduardo Magalhães não é o paraíso. A gente não tem um leito de UTI disponível hoje aqui na região. Uma região com 36 municípios. Todos os municípios já registraram casos de Covid. A capacidade hospitalar mínima dos municípios. Eu falei com a secretária de Vanderlei aqui no Oeste. Vanderlei está há 44 dias sem novos casos de Covid e eles me disseram que a barreira sanitária do município tem funcionado. Isso que tem segurado os números de casos. Vanderlei tem quase 13 mil habitantes. Mas nos outros municípios, infelizmente, a situação não é muito boa. Barreira está com toque de recolher. Aguardando o Bonfim, acho que Débora não está conseguindo contato com o doutor Tiago. Vamos aguardar então. Conseguimos? Doutor Tiago que vai falar para a gente sobre Covid, sobre também as doenças que estão aí, esse ranking de doenças que tem agravado a Covid aqui no nosso estado, né? Infelizmente, muitas doenças como hipertensão, diabetes. 2 segundinhos, então.
2 segundinhos, doutor Tiago, trazendo pra gente informações. Débora, tem um apoio lido? Tem um apoio lido, pronto. Débora, traz um recadinho pra gente aqui. Super Lojas Nosso Lar é o super verão de móveis Nosso Lar em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções nas Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 639-99425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. 12h e 47 minutos. A Juscelene Sena está trazendo um relato para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ler esse relato da Juscelene em relação à Secretaria de Assistência Social. Jocélio Beni também está aqui dando boa tarde para a gente. Um abraço para o Jocélio. Com a gente na ponta da linha, doutor Tiago Maia. Oi, doutor Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Raquel, boa tarde, ouvintes da Moderna FM, mais uma semana aí com vocês. Isso mesmo. Prazer imenso estar aqui. E a gente agradece sempre, doutor. Vou trazer aqui um pouquinho do currículo do doutor Tiago Maia, professor, coordenador do estágio do internato de cirurgia da Faculdade de Medicina da UFOB, é cirurgião vascular, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia, atua no serviço público e em clínicas particulares da região. Esse é aqui um resumo do currículo do Dr. Tiago Maia. Dr. Tiago, então vamos falar do nosso tema de hoje, né? Vou fazer a primeira pergunta para o senhor. Em tempos de Covid-19 é muito difícil a gente se sentir seguro em qualquer lugar. Quando se fala em hospitais, clínicas e também laboratórios, o receio aumenta ainda mais. Mas se você criou esse medo, faça um esforço para mudar. E o doutor Tiago vai explicar para a gente o quanto é necessário continuar cuidando da saúde nesse período. Doutor, conta para a gente, por favor. Então, Raquel, o que a gente fala, né? Não existe só a Covid no mundo, né? Sim. As outras doenças continuam existindo. E apesar de que os estudos demonstram que nos lugares de cuidado de saúde, como hospital, o risco de contágio é maior, é lógico que tem mais doentes ali, a gente não pode esquecer que esse vírus entra dentro da gente através do nariz, da boca ou dos olhos. Sim. Não tem outro tipo de contatos ainda relatados. Então, independente do lugar que a gente esteja, se a gente estiver protegido com óculos, se possível aqueles óculos de proteção EPI e máscara, é bem provável que a chance de contaminação é muito baixa, né? E quando a gente fala numa pandemia, né? Pan é o todo, né? Pandemia mundial, todo mundo está acometido por essa doença. É muito difícil hoje a gente falar assim, eu peguei em tal lugar, ou eu peguei de tal pessoa. Verdade. Quando ela estava no início, você tinha poucos casos, né? Você tinha, a gente colocava até como um dado, um relato de forte suspeito, né? Um paciente que teve contato com alguém positivo. Hoje a gente não tem como mais pensar assim, né? Às vezes você tem contato com uma pessoa, mas essa pessoa nem está com sintomas e ela está com o vírus e está transmitindo. Exatamente. Então é muito difícil a gente falar de onde que veio. Então o que a gente tem que fazer? Se proteger, né? Proteger os olhos, a boca, o nariz, independente de onde a gente esteja. Se a gente está no hospital, a gente tem que estar protegido. Verdade, doutor Tiago. A gente conversando com o doutor Tiago aí sobre essa importância de continuar se cuidando, né? Eu mesma, que eu tenho doenças respiratórias como rinite, sinusite, eu fui na médica, na doutora Lara, inclusive, que é otorrino,
para saber como é que estava a minha saúde, né? A questão dos ouvidos, do nariz, da garganta. E é importante a gente se prevenir, porque vai que, por exemplo, eu pego uma gripe e isso se agrava. Então, é bom a gente tentar e continuar prevenindo esse tipo de doença para a gente não ter agravamento e não precisar de internamento nessa época, que é uma época mais complicada. E, doutor Tiago, esse cuidado se torna ainda mais necessário para as pessoas do grupo de risco, como hipertensos, diabéticos, obesos. E o senhor até já explicou para a gente o motivo dessas pessoas serem mais propensas ao agravamento da Covid-19. E eu vou pedir para o senhor explicar mais uma vez por que essas pessoas são do grupo de risco. A gente tem aquele grupo de risco bastante batido, né? Idosos, pacientes que já têm coronariopatias, doenças no coração, pressão alta, diabetes, enfim. Um grupo de risco muito especial que a gente está percebendo, Raquel. Sim. E, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que toda semana eles lançam, e já vem algum tempo citando isso aí, é a questão da obesidade. Uhum. Cientistas entendem que esse vírus tem uma propensão para gordura. Tanto a gordura espalhada no corpo, quanto aquela gordura visceral, aquela gordura da barriga. Aquela pessoa que é gordo bem na barriga, sabe? Sim. Esse grupo, né, os obesos, os dislipidêmicos, como a gente chama, esse grupo atinge também os mais jovens. Uhum. Então, a gente está vendo isso na nossa prática, dos pacientes que ficam graves aqui na nossa realidade. Você vai ver que o paciente tem uma cintura abdominal maior, ele tem um sobrepeso, ele tem uma obesidade. Então, esse grupo de risco tem que se atentar mesmo. Outros grupos de risco, como diabéticos, hipertensos, cardiopatas, enfim. A doença, por exemplo, na diabetes, a doença tende a descompensar mais ainda a diabetes. Né? Então, não tem como você esquecer que você tem diabetes, esquecer que você tem um problema do coração, esquecer que você tem uma trombose ou uma má circulação, falando agora um pouco mais do meu consultório, e falar, não, agora eu vou deixar de cuidar disso porque a pandemia está na rua. Não, acho que você tem que se proteger e continuar cuidando dos seus problemas de saúde. O que a gente está vendo no consultório pacientes deixam de fazer esse acompanhamento, deixaram de fazer acompanhamento há 3, 4 meses atrás, e agora estão surgindo com complicações da falta desse acompanhamento. Então tá aí, o alerta. É importante a gente continuar cuidando desses problemas preexistentes. Apesar desse receio, a gente tem que continuar se cuidando. Eu vou trazer aqui uns dados da CESAB. O doutor Tiago Maia falou sobre a questão da obesidade, desse agravamento na Bahia. E lembrando mais uma vez que são dados negativos, a gente traz aqui, porque é preciso alertar as pessoas. Na Bahia, 209 pessoas morreram de Covid e essas pessoas tinham obesidade, então houve esse agravamento. E tem um ranking aqui, em primeiro lugar, pessoas com hipertensão arterial sistêmica, o doutor Tiago falou, pessoas com diabetes mellitus, foram aqui um total de 985 pessoas com diabetes que morreram com complicações da Covid, 1.067 pessoas com hipertensão arterial sistêmica que morreram com complicações da Covid. E tem um dado aqui que eu até pedi ao doutor para explicar para a gente, 323 pessoas sem comorbidade, sem algum tipo de... Doutor vai explicar para a gente direitinho o que significa esse termo comorbidades. E aí, doutor, eu pergunto para o senhor, chamou a atenção da gente esse número de pessoas sem comorbidades? Aí fica aquela dúvida, essas pessoas não tiveram assistência médica necessária ou esses são daqueles casos que a ciência ainda não consegue dar respostas? Engloba tudo, Raquel, engloba tudo. Comorbidades são doenças. Sim. Tá? Não tem nenhuma comorbidade de uma forma geral falando, não, eu sou isso, né? Eu não tenho doença nenhuma, não tenho comorbidade. Seria isso. Mas por que então tem 323 pessoas, das pessoas que tiveram problemas maiores no Bahia, 323 não tinham? Uhum. Tem várias possibilidades. A primeira é que essas pessoas não sabiam que tinham. Uhum. Né? Muitas dessas pessoas entraram, você tem diabetes? Não, vai lá, no meio da internação, fez um exame, nossa, é diabetes. Você tem tal problema? Não, descobriu naquela internação, que são já pacientes que já ou não tiveram sintomas, sinais, ou não quiseram procurar, antes de tudo, ajuda médica por causa do seu problema de base.
Né? O que a gente percebe é isso mesmo. Fala, olha, mas o paciente ficou grave, mas ele não tem nada. Vai lá ver, tinha diabetes e não sabia, entendeu? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante, e essa é a maior prova de falar assim, a doença não pega só um grupo de risco, a doença pega todo mundo. Pega mais quem está no grupo de risco. Então você é jovem, você não tem comorbidade nenhuma, é atleta, enfim, tudo compatível com, né, com uma questão de proteção, mas ainda tem gente assim tendo problemas graves de complicações. Por quê? Porque é uma doença nova que ainda não se sabe todos os gatilhos, né? Quando a gente vê a imagem do coronavírus, né, que a gente já viu em tudo quanto é televisão, internet, que é aquela bolinha cheia de espetinhos, né? Aqueles espetinhos são os Sparks. Então, eles grudam no receptor da célula e entram dentro da célula. Então, a gente acredita que pessoas que são do grupo de risco, diabetes, hipertensos, cardiopatas, obesos, têm uma propensão para esse receptor grudar nesse espinhozinho do vírus e o vírus entrar mais fácil dentro da célula. Então, a gente acredita nisso. Por isso que refere a essa questão de grupo de risco. Mas tem gente que não é do grupo de risco, né? Eu já falei semana passada para você, teve no Brasil, no Rio Grande do Norte, um vascular muito famoso no Brasil, que teve esse problema e era um paciente que bem não era tão do grupo de risco assim. É verdade. Então é isso, temos que cuidar todo mundo e se proteger. É verdade. E tentar saber isso, né, doutor? E tem exames simples que a gente pode descobrir se a gente é hipertenso e também se a gente tem diabetes. É importante saber isso. Com certeza. O que a gente não pode de jeito nenhum é aquela pessoa que sabidamente hipertensa, diabética, ou seja, sabidamente doença crônica, seja de circulação, seja da parte endócrina, você citou aí da parte da otorrino, né? Como que uma pessoa que tem uma sinusite descompensada ou uma doença descompensada vai deixar aquela infecção aumentar? Né? Isso tem que fazer o controle. Hoje, né, além de todas as precauções que os consultórios médicos estão fazendo, de segmentação, de máscara, de álcool gel, hoje tem o recurso de telemedicina, consulte o seu médico, veja se ele faz uma consulta por telemedicina, veja se ele faz essa avaliação, enfim, mande um WhatsApp. O que a gente não pode deixar é você esquecer que tem outros problemas e agora, por causa da pandemia, o ano que vem eu trato disso. Tem algumas doenças que não dá para esperar o ano que vem. Verdade. Precisa se controlar. Com certeza. Doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se fala, então, na próxima terça-feira. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, ouvinte da Moderna. Até a próxima terça-feira. Até, doutor. Tchau, tchau. Bom trabalho para o senhor. 12h59 minutos. E assim, né, para quem estava ouvindo, tá tudo bem. A doutora Lara falou que eu tô ótima. Fui a melhor paciente dela esse ano. Fiquei super feliz. É importante a gente prevenir, a gente se cuidar. Apesar de tudo, como o doutor Tiago falou, fale com o seu médico, veja a possibilidade de telemedicina, tá? Porque muitos médicos estão fazendo esse atendimento. Vou trazer o relato aqui da Jusilene Sena, lá no Facebook. Infelizmente, pelo que eu já percebi do povo da assistência social na prefeitura, é que eles só atendem quem eles querem. Opinião aqui, relato da Jusilene Sena. Pois no primeiro ano da gestão atual, eu mesma fui diversas vezes procurar uma assistência para um pai de família que estava morando debaixo de uma lona com mais 5 filhos, lá no Novo Paraná. Falei com diversas pessoas, era um passa para um outro lado. Na época era Rose Sanderson, ex-secretária também de assistência social. Rose, que é a Antendinha, aqui o relato da Jusilene. Nunca consegui falar com ela, pois quando eu chegava para tentar falar desta família, ela estava sempre de saída e sempre tinha alguém aqui esperando à sua espera. Te pergunto, quem esse povo atende mesmo? Para que serve a assistência social? Para onde vai esse dinheiro? Até um escritório com secretária esse povo que se diz trabalhar para pessoas carentes tem. Tudo que eu consegui na época para esse pai foi uma cesta básica doada pela prefeitura e mais nada. Tá aí. Ó, Jusilene, obrigada pelo seu relato. Infelizmente, a gente percebe um descaso com alguns assuntos aqui no município mesmo. O senhor Eduardo Brasil comentando aqui com a gente. Boa tarde, meninas. É muito importante que saibamos cada dia mais sobre essa doença e evitar o descuido, porque não conseguimos enxergar o vírus a olho nu. Uma outra condição é sermos mais obedientes. Pois é, né? Seguir as determinações aí é importante mesmo. Bonfim com a gente, Débora. Bonfim? Oi, Bonfim.
Muito bem, Raquel, para a gente finalizar, trazendo os dados e acontecimentos das principais cidades aqui do oeste da Bahia, a cidade de Barreiras já tem mais um local para receber pacientes aí da Covid-19. O Hospital Central já começou a funcionar desde ontem pela manhã. O secretário municipal de saúde, Anderson Vian, lá de Barreiras, acompanhado da coordenadora do Núcleo Regional de Saúde do Oeste, Suzete Dias, representantes de equipes médicas administrativas do Hospital Central, realizaram, portanto, a última vistoria nos leitos de UTI e enfermaria contratados pela Prefeitura de Barreiras, antes das unidades receber os primeiros pacientes acometidos da Covid-19, isso pela manhã, porque a gente vai falar também a respeito de paciente que já foi encaminhado para o Hospital Central, lá na cidade de Barreiras. Segundo o secretário de Saúde, um total de 20 leitos disponíveis, 10 de enfermaria e 10 de UTI para atendimento à população do município que necessitar assistência médica. A regulação será feita pela equipe, pela unidade de referência, que é o pronto atendimento do coronavírus, baseado na taxa de ocupação da unidade hospitalar do Oeste, ou seja, o HO. Quando a taxa do HO superar a marca dos 80%, os pacientes de Barreiras que surgirem serão encaminhados para o Hospital Central. Essa classificação do secretário de Saúde da cidade de Barreiras. Infelizmente, Barreiras já registra mais um óbito em decorrência aí da Covid-19, nesta segunda-feira, o 11º óbito ocasionado aí pelo coronavírus. Aconteceu no Hospital Central. O paciente do sexo feminino, de 54 anos, estava internado desde o dia 17 no pronto atendimento do coronavírus no Hospital Municipal Eurico Dutra. Foi transferido ontem mesmo, segunda-feira, para o Hospital Central. E apesar de todo o empenho, segundo a informação do secretário e dedicação da equipe médica, ele não resistiu e veio a óbito. Portanto, a Secretaria de Saúde, portanto, informando a respeito, então, dessa paciente, sexo feminino, 54 anos, portanto, que estava aí no Eurico Dutra, foi transferido para o Hospital Central, mas não resistiu, portanto, e a 12ª vítima aí da Covid-19. Barreiras, que soma agora 869 casos da Covid-19, com 478 recuperados, 15 internados, 382 aí em análise, aguardando, portanto, o resultado, e agora são 12 óbitos aí, boletim informativo lá da cidade de Barreiras. Cidade de São Desidério, que já anuncia a retirada das barreiras sanitárias em todas as entradas e saídas da cidade, já foram retiradas. A Comissão Municipal de Acompanhamento da Covid-19, Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus, após várias reuniões e discussões entre os membros, decidiu encerrar as atividades das barreiras sanitárias no último domingo, dia 19, lá na cidade de São Desidério. Foram 5 meses, segundo os relatos e registros da Secretaria de Trabalho, das equipes de vigilância em saúde, servidores e outros setores também, prestando serviço nas entradas e saídas da cidade, onde foram aferidos aí todo mundo, temperatura, orientação sobre medidas preventivas e também o impedimento da entrada de vendedores ambulantes na cidade de São Desidério, fazendo cumprimento do decreto municipal. Então, portanto, já o anúncio da retirada, portanto, aí, mais de 20 servidores estiveram trabalhando nas barreiras. O comunicado, portanto, da Secretaria de Saúde. São Desidério, que registra hoje 148 casos positivos, 102 pessoas já estão curadas, 23, esse é o número em análise da Secretaria de Saúde de São Desidério, e tem um registro também de um óbito. Trazendo também as informações da cidade de Guatirama, 157 casos positivos, 109 já curados, 3 em análise e também 2 óbitos foram registrados lá na cidade de Guatirama. Bom Jesus da Lapa, 91 casos positivos, com 73 pessoas recuperadas e 31 em análise, aguardando, portanto, o resultado. Cidade de Riachão das Neves, 61 casos positivos, 56 curados e 21 em monitoramento. E para a gente completar, a cidade de Correntina, com 56 casos positivos, 19 curados
2 internados e 35 em monitoramento. São, portanto, os casos das principais cidades. Se você já tiver, Raquel, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, eu estive conferindo aqui, ainda não vi aí a atualização do boletim aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Então, essas, né, são as cidades, as principais cidades aí com a divulgação dos boletins informativos da Covid-19. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você, boa tarde, Débora Muniz. Para você, amigo ouvinte, aquele abraço, boa tarde, estaremos de volta amanhã, quarta-feira, ao meio-dia aqui no Jornal Direto ao Assunto. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Não atualizaram o boletim, não. O prefeito está inaugurando obra, tem obra sendo inaugurada hoje. Eu vou até rir para não chorar. O Robert Danilo está acompanhando a gente, deu boa tarde aqui. Boa tarde para você também, Robert. O seu Eduardo Brasil comentou aqui. Obrigado, Raquel, por toda a atenção que dá aos ouvintes e sempre comentar minhas palavras. Te amo, beijos. Seu Eduardo Brasil, muito obrigada, seu Eduardo. Guarda um quarto aí para mim, que eu quero ir para o Rio de Janeiro de novo, quando passar a pandemia. Para ir para aquelas praias maravilhosas. Rio de Janeiro é muito bom. Vamos junto. Vamos junto então, Débora. O Newton Vicente comentou aqui, boa tarde, meninas, que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigada, Newton. É só o que nos resta mesmo, quem pode nos ajudar, porque se a gente for esperar pelos governantes, tá complicadíssimo, viu? Quem tem fé, que se segure na sua fé. 1h07, já encerrando o nosso Direto ao Assunto. Tem o resultado da enquete, Débora? Temos sim, Raquel. A pergunta de hoje é simples. Você usa máscara para se deslocar em LEM? 95% das pessoas votaram sim e 5% votaram não. Pois é, tá vendo que é uma pergunta que parece que a resposta a gente já sabe. Mas nem sempre, não é, Débora? Teve aí esses 5% de pessoas que não utilizam. Vamos utilizar, meu povo, por favor, porque a situação não tá boa, a gente não tem leito de UTI, a gente não tem estrutura nenhuma aqui no oeste da Bahia e a gente também não tá vendo o esforço do governo do estado para aumentar essa oferta de leitos. Então, se a gente não se cuida individualmente, então, né, já sabe o resultado. Vamos embora então, Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Raquel, boa tarde, Bonfim, boa tarde para você que nos acompanhou hoje no Direto ao Assunto. E a gente volta amanhã ao meio-dia com mais informações. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado no Hora 8 e agora tem Débora Muniz e o Revista Moderna daqui a pouquinho. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!